Então vamos fazer uma leitura de um texto bíblico em que vamos estar estudando. Abra sua Bíblia, conforme já está na tela aí, Efésios 6, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Nesse mês da família nós estamos tratando alguns assuntos e me foi incumbido de trazer esse texto para os irmãos. E eu poderia resumir esse texto com a seguinte frase que está na tela, e eu vou então dizer: pais e filhos devem demonstrar reverência a Deus no seu relacionamento de acordo com o exemplo de Cristo. Mais uma vez, pais e filhos devem demonstrar reverência a Deus no seu relacionamento de acordo com o exemplo de Cristo. Bem, vamos ler o texto. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essa é a palavra de Deus, palavra do Senhor para nós nessa manhã. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e conduzido. Eu oro também, Senhor, por este texto que foi lido aqui e será exposto, que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Portanto, Senhor, ilumine, Senhor, as nossas mentes, para que tenhamos um encontro real e transformador com o Senhor. Afasta de nós todo plano do inimigo de distração e que queira impedir que a semente seja plantada em nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Bem, introduzindo esse texto e esse contexto de maneira geral, nós temos já aprendido aqui junto com o nosso pastor. Semana passada ele trouxe um sermão e falou alguma coisa dentro do contexto de submissão, a doutrina da submissão. Bem, e essa doutrina da submissão, ela aparece muito claramente no capítulo 5 da carta de Efésios. E aqui fica claro que a partir do capítulo 5, verso 21 em diante, vai até o capítulo 6, verso 9, fica claro aqui que há uma busca consciente de bem-estar entre as pessoas. Não é uma necessidade de uma pessoa estar acima da outra. Não significa também anarquia e remoção de posições, mas submissão mútua dentro da igreja é a busca pelo bem do outro antes do bem próprio. E a gente vê isso, por exemplo, esposas que fazem isso submetendo-se à autoridade que foi dada por Deus aos esposos. Esposos também que fazem amando as suas esposas de forma sacrificial, como Cristo assim o fez. E assim o casal e o casamento cumpre essas exigências divinas para ser uma ilustração, uma demonstração desse relacionamento de Cristo à igreja, isso mostrando ao mundo. Então o casamento, a família testemunha ao mundo. Nós vimos isso. E agora também nós vamos ver a relação entre pais e filhos e como funciona a submissão. Veja bem, a prática da submissão de pais e a prática da submissão de filhos. E para a gente entender um pouco mais, a gente precisa lembrar alguma coisa sobre a cidade de Éfeso. Bem, a cidade de Éfeso é a maior e mais importante cidade da província romana da Ásia, situada hoje, atualmente, na Turquia, na parte ocidental. Éfeso era uma cidade tão grande que tinha 300 mil habitantes. E ela tinha algumas coisas interessantes. Ela tinha um funcionamento de governo em que tinha a prática da adoração ao imperador. Então tinha essa relação religiosa e política de adoração ao imperador. Ela tinha também um contexto de adoração à deusa romana, que também pode ser identificada como a deusa grega, né? Deusa romana Diana e a deusa grega Artemis, são a mesma entidade, vamos dizer assim. Então Éfeso tinha uma colônia judaica também considerável. Éfeso tinha judeus ali religiosos e com muitos privilégios. E o cristianismo chega em Éfeso por volta do ano 52 depois de Cristo, no meio do primeiro século, perto do fim da segunda viagem missionária de Paulo. Ele para ali em Éfeso e depois de deixar a cidade de Corinto, ele começa a fazer um trabalho ali. E lá ele deixa seus companheiros, a gente conhece da escritura, Áquila e Priscila. Eles inclusive discipularam Apolo, que é muito mencionado, importante na história da igreja. Depois Paulo volta de Éfeso, sai dali, depois volta para Éfeso de novo e trabalha mais 2 anos e meio.
E aí ele evangeliza, ele prepara plantadores de igreja, ele dissemina o evangelho pela província romana da Ásia. E vale frisar também que essa carta é uma das 4 cartas da prisão, em que Paulo escreve na sua primeira prisão em Roma, uma prisão domiciliar em que Deus permite ele trabalhar. Paulo também, afastado das pessoas, isolado, trabalha e escreve uma carta como essa para nós, para toda a igreja e para gerações, milênios. O alcance da obra que nós fazemos humana, ele vai ser determinado não por nós, mas pelo que o Senhor vai fazer com ela. E você vê que a obra de Paulo preso chega a nós hoje no século 21. Bem, então não precisamos ficar temerosos, preocupados. A nossa obra humana aqui será potencializada, se ela for de acordo com o propósito de Deus, ela será potencializada. E não à toa o nosso pastor fez uma menção honrosa aqui ao trabalho da igreja. A nossa igreja não será, a nossa e toda a igreja que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não será calada, silenciada, nem impedida de atuar, porque o Senhor faz o evangelho chegar, e não importam as barreiras geográficas, as barreiras até mesmo sanitárias, e até mesmo as barreiras do tempo. Estamos 2000 anos depois aqui, falando de uma carta que Paulo escreveu preso. Não há barreiras e prisões, porque tudo isso é pela fé no Senhor. E alguns conceitos que a gente deve observar antes de entrar profundamente nesse texto. Bem, o primeiro conceito já está na tela, eu queria apresentar para vocês, que seria a origem e a constituição da família. A gente não pode perder de vista essa origem e constituição que é prevista na Bíblia em Gênesis. Veja aí, o primeiro versículo famoso, importante, acerca de algo relacionado à família, está em Gênesis 1, 28, a primeira parte, em que o texto diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E aí vai dando uma orientação não mais para a família, mas para a administração e o trabalho. Por isso eu parei até aí nessa primeira parte. Nesse texto nós temos uma clara orientação, que inclusive posteriormente, ela foi repetida, ratificada, confirmada a Noé, quando através dele, da sua família, a reconstrução da humanidade. Também em Noé foi dada essa orientação: frutificar e multiplicar e encher a terra. Isso eu apresento porque alguns podem dizer assim: essa é uma ordem. Veja bem, é um imperativo, é uma ordem para o jardim antes do pecado. Não, é uma ordem que começa no jardim, por isso é boa e deve ser obedecida e seguida, e que continua porque é ratificada em Noé. E aqui essa ordem ela nos ensina então que o casamento, veja bem, a paternidade, não há palavra casamento no texto, mas nós entendemos que o casamento é isso. O casamento, a paternidade e a maternidade são de forma geral o quê? Mandamento para toda a humanidade. Não é uma opção de vida, é um mandamento que devemos de maneira geral seguir e buscar. Existem situações, limitações, dificuldades que devem ser observadas, mas no todo e no contexto geral é um mandamento a ser seguido. E nesse texto vemos inclusive que os servos de Deus, porque aqui é uma ordem não para pecadores desarraigados que abandonaram ao Senhor, não, é para pecadores. Aqui o texto na verdade nem é para pecadores, é para o casal original que ainda não tinha pecado, mas confirmado em Noé, ou seja, pecadores manchados pelo pecado, mas servos escolhidos e fiéis do Senhor. O casamento prioritariamente, majoritariamente é para cristãos, porque ele tem um propósito, como já foi dito pelo nosso pastor semana passada, ele tem o propósito de apresentar a relação amorosa entre Deus, através de Cristo, e o seu povo, que é a igreja. Então não adianta tentarem colocar o casamento e descolarem o casamento de uma implicância e importância religiosa e cristã. O casamento ele é cristão e religioso nesse sentido. Claro que ele é civil, prático também, mas ele é religioso. É algo que o Senhor estabeleceu e mandou repetir, e mandou transmitir para gerações. Bem, o segundo texto, apoiando esses conceitos, são dois que nós vamos trabalhar. O primeiro conceito, a origem e constituição da família. Bem, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí já foi no capítulo 2 de Gênesis, verso 24.
Nesse texto, inclusive confirmado por Jesus, eu faço questão de frisar isso, porque quando uma ordem é dada no jardim, antes do pecado, a tendência de nós e de alguns até teólogos é dizer: não, isso aí foi dado para um período sem pecado. Não, isso foi dado para um período sem pecado e para ser continuado. Não à toa, como eu falei no primeiro texto, acontece a ratificação para Noé, e aqui vemos que Cristo interpreta esse texto também, da forma que nós estamos aqui trabalhando. E aqui nesse texto, apoiados também na interpretação de Cristo, nos evangelhos, quando foi interpelado sobre divórcio, casamento, fica claro que os pais, veja bem, parece que não está falando muito bem disso, mas fica claro também no texto que os pais devem ensinar os seus filhos. Por quê? Porque Adão e Eva que receberam essa ordem, né? O homem e a mulher, macho e fêmea, até então ali o texto não aborda a palavra Adão e Eva, aborda a palavra macho e fêmea, homem e mulher, Ishá. Então o homem e a mulher recebem essa orientação. Veja bem, eles não tinham pai. Como casal original, eles foram criados por Deus e não tinham pai. Então eles não tinham que deixar pai e mãe, eles tinham que aprender esse princípio e transmitir para os seus filhos, para a sua prole, para a sua geração. O que mostra que essa ordem, por mais que seja organizacional para casamento, ela implica mais ainda na questão do ensino dos pais aos filhos. Os pais devem transmitir essa ordem. Quando vemos casamentos que falham, coisas que foram estabelecidas por Deus e de repente parece que não funcionam, não é por causa de Deus, não é porque é bom e de repente deixou de ser bom. Não, continua sendo bom. Quem não é bom é o homem, quem não obedece é o homem, quem não cumpre é o homem. E por que essa orientação, deixar pai e mãe, apegar-se a sua mulher e ser uma só carne, essa orientação ela não funciona às vezes? Não é porque ela não funciona, é porque de fato não é seguida e não é transmitida de pai para filho. E como nós vamos trabalhar o conceito de pais e filhos aqui, nós devemos perceber a implicação que essa ordem tem no sentido de pais e filhos. Bem, resumindo esse primeiro conceito, quanto à origem e constituição da família, nós podemos então afirmar que a obediência a Deus é ou talvez o pilar de sustentação da família e casamento. Claro que existe o amor, existem mais outras questões, mas a obediência a Deus acima de tudo. Porque a obediência a Deus é amor a Deus, porque amor a Deus, já trabalhamos aqui na igreja, é princípio de obediência. É mandamento, então deve ser obedecido, não é sentimento. O sentimento que deve acompanhar a obediência, já foi trabalhado aqui. Bem, segundo conceito, para entendermos o texto que lemos, é compreender a mensagem central da carta de Efésios. O conteúdo da carta de Paulo aos Efésios, ele pode ser resumido numa frase. Eu vou colocar na tela para vocês. Privilégios espirituais em Cristo devem levar a igreja ao crescimento em união, à santificação na vida diária e ao triunfo no conflito espiritual. Aí você pode falar: poxa, é uma frase muito complexa e tem muitas informações. Sim, por isso que devemos ler a carta toda. É uma frase que resume toda a ideia da carta. Então você tem aí, primeira parte da carta. A carta é dividida em duas partes, duas grandes partes. A primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 3, ela fala dos privilégios espirituais que nós colocamos aí na frase. Essa primeira parte da frase é a primeira parte da carta. Privilégios espirituais, Efésios 1:3 vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, privilégios espirituais. Nós, como igreja, a igreja tem privilégios espirituais. Essa é a mensagem da carta. A primeira parte é uma parte que apresenta de maneira doutrinária todos esses privilégios espirituais que a igreja tem. Privilégios. Bem, segundo, o capítulo 4 até o final. Capítulo 4 até o capítulo 6. Aí, o que acontece? Já que temos privilégios como igreja, como cristãos, temos as consequências da prática, as exigências que o fato de termos privilégios nos levam a ter atitudes coerentes a esses privilégios e a natureza de quem nos outorgou esses privilégios. Então você tem aí, por isso a frase tem esse resumo aí, alguma parte do texto, da segunda parte, vai ter crescimento em união, a igreja tem que crescer unida, santificação na vida diária, no dia a dia, santidade, e o final, que é a parte da batalha espiritual, lá da armadura de Deus, triunfo no conflito espiritual. Essa é a mensagem da carta. Então não podemos compreender um texto sem compreender a mensagem dessa carta. Um pequeno texto, 4 versículos, sim,
mas tem todo um contexto por trás. Então, resumindo aqui, nesse segundo conceito, que vai embasar o nosso entendimento do texto, Paulo ele quer que a igreja ponha em prática o amor divino que ela foi feita participante. Hoje, agora a igreja, o povo de Deus restaurado, ele participa desse amor divino que foi transmitido a ela e foi derramado para ela. Bem, o texto em questão, ele vai estar situado então, o texto que nós lemos, na segunda parte da carta, que é a parte do capítulo 4, do capítulo 5, do capítulo 6. Nós lemos o capítulo 6. E nós podemos resumir essa segunda parte com a seguinte frase. Já falamos que a primeira parte são privilégios. Agora a segunda parte são o quê? Exigências. Veja, eu não coloquei na tela, mas eu vou falar para vocês. Exigências espirituais elevadas são feitas à igreja. A igreja tem que ser corpo unificado, santo e triunfante de Cristo. Então essa segunda parte trabalha a ideia de exigências. E ela vai ter 3 pequenas partes, menores, que seria a unidade desse corpo da igreja, a santidade dessa igreja e o triunfo e a vitória da igreja vencendo a batalha espiritual e tudo mais. Bem, agora o tema santidade, em que está inserido inclusive esse texto que nós vamos ler, ele vai desenvolver vários outros menores temas. Por exemplo, o tema santidade vai trabalhar rejeição do antigo comportamento, vai falar sobre isso logo no capítulo 4, a partir do verso 17, vai falar de justiça, de pureza, de amor, nada disso está desconectado, sabedoria e a doutrina que está sendo trabalhada, submissão. E agora sim, com esses dois contextos, com esses dois conceitos, nós podemos entender o texto. A doutrina da submissão, que eu já disse, foi trazida aqui, foi exposta inclusive no último culto pela manhã, pelo nosso pastor. Ela tem algumas nuances que devemos perceber. Na semana passada, o nosso pastor, revisando o que ele disse, ele colocou 3 pontos interessantes, e eu vou tentar trabalhar no final, vou chegar nesses pontos parecidos. Bem, primeiro ponto que ele abordou: sem a submissão de Jesus Cristo ao Pai, não haveria evangelho. Foi isso que foi trabalhado. Segundo ponto que foi trabalhado: sem a submissão dos cristãos a Jesus Cristo, não haveria igreja. E as consequências disso. E aí, a implicação para o casamento. Sem a submissão da esposa ao seu marido, não haverá casamento. Bem, então o dever dos filhos, que é o que nós vamos trabalhar aqui, com os pais, ele pode ser resumido com o seguinte conceito: obediência e honra. Onde está o amor? Dentro do conceito honra. Onde está, sei lá, o carinho, sei lá, está dentro do conceito honra. Agora, obediência e honra. E no tempo dos Efésios, estava vigorando no Império Romano um regime de pai, vamos dizer assim, um regime, como é que pode dizer isso? Regime de pai, né? Porque a família é algo que Deus criou. Mas a forma de ser pai, naquele tempo, e especificamente o homem, né? Era chamado de pátria potestas. O pai, ele tinha absoluto poder sobre o filho, direito do filho. Ele decidia o casamento, decidia se o filho ia divorciar, isso no contexto romano. Divorciava o filho, escravizava o filho se quisesse, se precisasse, vendia o filho, rejeitava o filho, prendia o filho e até mesmo matava. Esse era o conceito romano do pai. E por isso Paulo escreve isso, nesse contexto. A gente precisa entender isso. Não adianta pegar esse texto e simplesmente sair falando: filho, obedeça aos pais. Pai, não provoque a ira aos filhos. Tem um pano de fundo, tem um conceito. O conceito é que pais naquele tempo eram donos dos seus filhos e matavam os seus filhos até, inclusive se fossem doentes e aleijados. Aí que matavam mesmo, praticando uma espécie de eugenia. Bem, hoje, aquele era o contexto extremo da época. Hoje nós vivemos um outro contexto, nós vivemos um outro extremo. Os jovens meio que são os donos dos pais, né? Eles se revoltam contra a autoridade, eles se rebelam contra os pais, contra as autoridades de fora, e em nome da mudança mundial, de melhorar o mundo, eles querem melhorar tantas coisas, se rebelando contra as autoridades das quais Deus instituiu e estabeleceu honra e obediência. Então são extremos. Aí alguém pode ficar assim, escandalizado por saber que no tempo romano era daquele jeito. Eu imagino, irmãos, que se estivermos, nós não vamos estar, mas se o mundo continuar
daqui a 2000 anos, no ano 4000, sei lá, e alguém estiver pregando sobre isso, é capaz de ficar surpreso e até mesmo assustado por saber que no ano 2020, o radicalismo era o inverso, eram os pais brigando com os filhos. Aliás, os filhos desobedecendo os pais, se levantando contra a autoridade, se levantando contra toda sorte de orientação e não praticando honra e obediência. Porque a história humana, ela é cíclica no sentido da sua trajetória de erros e acertos. Então, se naquele tempo era ruim, porque os pais eram absolutos sobre os filhos, em especial o homem, hoje é ruim porque os jovens são absolutos, tentam ser absolutos com relação aos pais. E nós devemos entender esse texto à luz da nossa realidade. Bem, então o que vemos é que se a nossa prática do cristianismo não é capaz de mudar o relacionamento com família, tanto no contexto se estivéssemos lá em Roma, como no nosso contexto em que são os jovens, que são mais rebeldes. Eu sei que existem pais que matam filhos hoje, mas existem filhos que matam pais, e existem filhos que são donos dos pais, isso muito mais do que naquele tempo, porque praticamente não ocorria no tempo romano em que a carta foi escrita. Mas o fato é que para aquele tempo e para hoje, se nós, como cristãos, não praticamos um cristianismo que é capaz de mudar isso, que é capaz de equilibrar isso, então esse cristianismo é falso, esse cristianismo, ele é uma farsa. Veja bem, o doutor, inclusive, antes de eu falar do doutor aqui, é impossível um jovem ser fiel, abençoado, cheio do Espírito, se não obedece pais, se não honra o seu pai e a sua mãe. É impossível dizer-se cristão, e eu não estou falando honrar pai e mãe, porque o texto não especifica assim, honrar pai e mãe que serve a Deus. A responsabilidade não é você honrar como uma consequência e um mérito do seu pai, porque ele é bonzinho e serve a Deus, não. A responsabilidade está no fato de que você tem um serviço a prestar ao Senhor, e nós vamos falar mais à frente. Você como filho, você como jovem. E o doutor Lloyd Jones afirma que famílias cristãs têm a oportunidade de testemunhar ao mundo simplesmente porque são diferentes, tanto do contexto romano quanto do nosso contexto contemporâneo do século 21. O sentido de família, casamento, tudo isso é diferente. E quantas vezes essas ideias mundanas entram dentro da nossa casa. Não, eu acho melhor você não casar, acho melhor você não ter filho, acho melhor você isso, acho melhor você cuidado, não falar com seu filho assim de repente, pode dar algum problema, cuidado, vem o conselho tutelar. Aí começa a vir uns conceitos até dentro da lei humana que são contrários à Escritura. E nós nos posicionamos favoráveis às leis humanas quando eles estão, às vezes, veja bem, pontualmente, às vezes estão totalmente contrários à orientação divina. E nesse sentido, somente neste sentido, nós devemos obedecer à lei divina. Mas temos que ter cuidado com a nossa teologia, porque podemos interpretar uma lei divina quando na verdade é algo da nossa cabeça. E aí estamos desobedecendo autoridades do mundo, do Brasil, sei lá de onde, dizendo que estamos seguindo a Deus. Porque muitas pessoas, inclusive por fazer uma teologia ruim, péssima até, muitas pessoas matam em nome de Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que existem sim posicionamentos da legislação no contexto do Brasil, de outros países, em que são contrários à instituição família do ponto de vista bíblico, e nós devemos seguir aquilo que a palavra nos orienta para tratar famílias. Bem, então nesse primeiro ponto ainda, o dever dos filhos com os pais, é a primeira parte, são duas partes que eu dividi o texto, do verso 1 até o verso 3. O apóstolo ele vai mencionar 3 motivos que levam os filhos a serem obedientes aos pais. Isso está no texto, no verso 1. Veja bem, verso 1, o primeiro motivo fica claro, é o evangelho. Vamos lá. O evangelho: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. E aqui deixa claro o que eu já tinha começado a falar. Primeiro vale a pena lembrar que Colossenses 3:20, eu não vou ler, mas Colossenses 3:20 vai falar que os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Essa é a afirmação de Paulo aos Colossenses. Já agora em Efésios, parece que dá uma evoluída, ou dá uma equilibrada nisso. E agora ele vai dar uma especificidade, uma especificação. E ele vai dizer que devem obedecer no Senhor. E a pergunta é, o que vale? O que significa isso? Significa que os filhos devem obedecer aos pais, como eu estava dizendo antes, porque eles quem? Os pais? Não, os filhos. Porque os filhos são servos de Cristo.
Se o filho é um cristão, e se ele tem um compromisso com Cristo, porque se ele me ouve aqui, é porque ele deve ter um compromisso com Cristo e crer na Escritura e na palavra. Bem, se o filho então que me ouve aqui, e lê a Escritura e ouve a instrução dos pastores de maneira geral, ele deve obedecer o seu pai, porque ele, o filho, é cristão. Não é porque o pai é cristão. Existem pessoas que têm pais realmente péssimos, pais que abandonaram e que depois aparecem, pais que nunca aparecem, pais que são violentos, pais criminosos até. Seja qual for o contexto desse pai, não cristão que seja, o filho tem uma responsabilidade de obedecer aos pais, porque esse filho tem uma responsabilidade com Deus, porque esse filho é cristão. Então, neste sentido, essa ordem, obviamente, a carta foi escrita para a igreja. Não adianta pegar isso aqui e falar para um não crente, porque o homem carnal não discerne as coisas espirituais, já disse Paulo. Não adianta falar para um cara lá de fora, você obedece seu pai. Ele vai, às vezes vai obedecer, às vezes não vai, e se obedecer foi permissão de Deus, e misericórdia e graça comum, né, que Deus dá a todos os homens. Agora, essa orientação aqui é uma orientação espiritual, restrita a cristãos, que claro que qualquer outra pessoa que fizer fará de forma torta, porca, e ainda assim será bênção de alguma forma. Mas essa orientação plena, só um cristão pode cumprir. Filho cristão, filho que teme a Deus, filho que ama a Jesus Cristo, obedeça o seu pai, porque você ama a Deus, porque você tem um relacionamento com Cristo, porque isso é agradável ao Senhor. Segundo motivo, que deve obedecer a Deus, quanto à natureza dessa ordem, como eu já estava introduzindo aqui, é claro que um não crente obedecendo a Deus, isso é bom, isso faz bem. Um não crente obedecendo a Deus, não, mas um não crente obedecendo ao Pai, isso é bom, isso faz bem, isso de alguma forma ajuda, alivia esse mundo mau e pecaminoso, com certeza. Existem pessoas razoavelmente boas, não suficiente para a salvação, mas pessoas que não têm Cristo, mas que são de certa forma bondosas e generosas, porque Deus permite isso no meio de um mundo dominado pelo pecado. Então, claro, essa ordem é natural, essa ordem é para todo ser humano, e que todo ser humano fizer isso, o sentido dela é justo. O cristão, ele tem um ponto mais elevado, porque ele deve fazer isso porque ele ama a Deus, mas ele também deve fazer isso porque até o mundano que não ama a Deus, faz de alguma forma, de um jeito torto e porco. A obediência dos filhos aos pais é uma lei natural, um comportamento padrão de toda a sociedade. Os pagãos, os filósofos, a cultura oriental, chineses, japoneses, coreanos, que pouco contato tiveram, né, até agora tem mais, mas já naquele tempo, inclusive, tiveram contato com o evangelho, sempre defenderam isso. As religiões, de maneira geral, até hoje defendem o quê? A bandeira da obediência aos pais. Então sim, Paulo lembra disso. Isso é uma ordem universal. Até um não crente pagão, mais complicado que seja, ele tem e tenta lá do jeito dele obedecer aos pais. A desobediência, Lloyd Jones vai dizer, ela não é natural, não é inerente à natureza original do ser humano. Por isso uma lei dessa, por isso uma orientação dessa. A desobediência aos pais é um sinal, na verdade, e aí Paulo vai mostrar isso em Romanos 1, 28 a 32, 2 Timóteo 3, 1 a 5, a desobediência aos pais é um sinal da decadência moral e também um sinal do fim dos tempos. A decadência moral da sociedade e um sinal do fim dos tempos. Em Romanos 1, 28 a 32, eu não vou ler, já foi muito trabalhado aqui, é uma lista de pecados, inúmeros pecados, exaustivo, vai falar do ser humano corrompido pelo pecado, o ser humano que está lá fora. Paulo estava tentando escrever isso, falando assim, existem pessoas abandonadas aí fora que não têm Cristo, cegas, e elas são assim, aí ele mostra a lista, e Deus está irado com essas pessoas, e nessa lista de pecados horrendos, absurdos, que nós aqui na igreja ficamos até assustados quando lemos, está incluído desobediência aos pais. E às vezes nós relativizamos a desobediência aos pais como se fosse algo simples. Que isso, bobeira. Não, a desobediência aos pais é algo terrível e grave diante da Escritura, segundo essa lista de Romanos aqui. E 2 Timóteo, quando vai listar outros pecados terríveis, como sinal do fim dos tempos, inclui também desobediência aos pais. Irmãos, quando a gente vai falar de fim dos tempos, nesse período em que muito se lembra de fim dos tempos, quando a gente vai falar, olha, a sociedade está perdida, a sociedade fala muito de moralidade sexual, de drogas e tudo isso, e é verdade, é péssimo, é ruim, e é sinal do fim dos tempos, mas a gente esquece que também sinal do fim dos tempos é desobediência aos pais.
Então essa ordem é natural e deve ser seguida. Terceiro motivo, a lei. Existe a lei de Deus. Jesus Cristo, quando veio, disse: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Então a lei que Jesus Cristo cumpriu, ela está estendida a nós. Paulo reforça isso, quando Paulo fala assim: e agora, irmãos, em Romanos, o que vamos fazer? Vamos pecar? Aí Paulo mesmo responde: de maneira nenhuma. Se é de maneira nenhuma, a lei para nós é uma bússola moral, e ela deve ser obedecida e seguida. É claro que existem princípios da lei antiga ali, que são princípios cerimoniais da religião judaica, e princípios também civis. Esses, nós como cristãos, nós não somos cristãos e brasileiros, e levando em consideração as decisões da igreja, inclusive no concílio de Jerusalém e tudo mais que aconteceu em Atos, e toda a história da igreja, dos pais da igreja até os dias de hoje, nós sabemos que o princípio moral da lei deve ser seguido, mas esses outros princípios são inerentes à cultura judaica e não necessariamente nos obriga a observá-los. Então, o que é o princípio moral da lei e que Paulo evoca nesse texto, verso 2 e 3? Honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento. Deixa eu passar aqui na caneta, né? Deixa eu ver. Aqui. Está ali embaixo, desculpa, eu não enxerguei. Bem, honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Honrar é mais do que obedecer, irmãos. Muito mais. Por isso a lei lembra disso. Os filhos não devem apenas prestar obediência. Alguém pode perguntar: é possível obedecer sem honrar? É. O filho pródigo foi um desobediente, mas o irmão do filho pródigo, ele foi um cara lá obediente, mas que desonrou seu pai, reprovando a misericórdia que o pai derramou sobre o filho rebelde, que esse era o desobediente. Então, nesse sentido, na história do filho pródigo, você tem 2 filhos reprovados, um porque não foi obediente, e depois, claro, redimido, e um outro filho reprovado, porque não honrou seu pai na sua decisão misericordiosa. Então a honra é necessária, está na lei, é uma bússola moral para nós. E é interessante que o que significa isso? É dedicar amor ao seu pai, respeito, cuidado. Nesse período de pandemia, se o pai é mais idoso, ajuda ele lá naquilo que ele não pode fazer. Amor não apenas sentimental, mas na prática. Na prática. Não adianta sentir e não expressar. Tem muita gente que sente amor e não expressa, aí vai expressar depois, no cemitério. Expresse o amor hoje, com atitudes concretas. Filho. E essa palavra, sempre que eu compartilho nesse púlpito, ela em primeiro lugar fala comigo. Então eu expresso aqui em público, e não fazendo demagogia, o meu amor aos meus pais e a minha gratidão, porque me criaram e têm me ajudado até hoje. Eu amo os meus pais, eu honro os meus pais nesse momento. Bem, honrar é isso, é cuidar, é atender. Falhamos às vezes, sim, como filhos, falhamos, desobedecemos, está errado, estamos aprendendo aqui. Mas não perca o sentido de honrar o seu pai, porque honrar pai e mãe, irmãos, é honrar a Deus. E é tão importante, honrar pai e mãe é honrar a Deus, é tão importante que a gente vai ver isso no Velho Testamento, em Levítico 19, de 1 a 3, honrar a Deus, honrar aos pais é honrar a Deus. A desonra aos pais, inclusive no Velho Testamento, claro que nós não vamos fazer isso nos dias de hoje, mas para entendermos a gravidade da falta de honra ao pai e o sentido espiritual do que representa honrar o pai, quando você tem um compromisso maior, que é honrar a Deus, e por isso honrar o pai. A punição, a pena de um filho que desonrava naquele tempo o pai, era a morte. Então, em última análise aqui, resistir à autoridade dos pais, na verdade não é resistir ao pai, insurgir-se contra o pai, mas não, é insurgir-se contra a autoridade do próprio Deus. Filho rebelde, filho desobediente, não se levante contra Deus. Quando você estiver diante do seu pai, ame a Deus em primeiro lugar, recolha-se, cale o seu coração, silencie a sua mente rebelde,
e demonstre honra e obediência ao seu pai, acima de tudo por amor a Deus. E ame o seu pai, inclusive, aprenda a amá-lo, amando a Deus. Ou seja, seja transformado pelo Evangelho, seja capacitado a amar a Deus, para poder amar o próximo, como é a lei, e nesse sentido amar o seu pai. Bem, a honra, obviamente, quem honra o pai e a mãe tem benefícios. Bem, a promessa consiste em, veja bem aqui, prosperidade e longevidade. Está aí no texto, não é isso? Para que te vá bem, que vivas bem e que tenha vidas longas sobre a terra. Prosperidade e longevidade. Precisamos fazer um entendimento melhor do Antigo Testamento, que Paulo evoca aqui. No Antigo Testamento as bênçãos eram terrenas, temporais, por isso uma orientação como essa. Mas com a posse, inclusive eles sempre pensavam coisas do tipo prosperidade, ter a terra deles, né? O que mais? Libertação, tinha que ser liberto lá da escravidão, da Babilônia e de tudo mais. Eram questões terrenas, temporais. O templo quebrado, a presença de Deus, a glória não estava mais com eles. O templo destruído, tinha que ser reconstruído. Era sempre algo terreno e físico, apontando para a verdadeira realidade, que não é mais algo físico especificamente. Como Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Agora a realidade do reino dos céus se faz presente na terra, e essa realidade é além daquilo que é material, ela é espiritual. E por isso, então, entender essas bênçãos aqui, esses benefícios aqui da promessa de honrar pai e mãe, que no caso seria prosperidade e longevidade, nós devemos entender à luz do Novo Testamento. Então seria uma prosperidade que transcende a materialidade, uma prosperidade espiritual, que independente das circunstâncias, o cristão, o filho que é obediente ao pai, ele põe a sua mão e naquilo que ele se presta a fazer para o reino de Deus, prospera. E da mesma forma a longevidade aqui se entende de forma espiritual, são as bênçãos espirituais recebidas para quem está em Cristo. Então essa longevidade aqui seria então a direção à vida eterna, mesmo que ainda que esteja morto, viverá. Essa é a realidade do cristão. Então esse é o entendimento desta promessa embutida nesta lei do Velho Testamento e agora aprimorada no Evangelho. E também, obviamente, que o filho que é obediente, ele vai se livrar de muitos desgostos. Alguns exemplos que podemos ver ouvir aos pais, evitam desastres, casamentos errados, perdas, lágrimas e mortes são evitados. E quem ouve os pais consegue ter cuidado com as seduções da vida, drogas, sexo, namoro, abandono da igreja e amigos. São questões sempre lembradas pelos pais aos filhos. Então há essas bênçãos de se evitar esses desgostos e a vida irá caminhar no seu curso natural e bem, porque há bênçãos espirituais sustentando o cristão. Essa é a realidade. E agora vamos ao dever dos pais com os filhos. Paulo aqui, veja bem, ele não diz para os pais exercerem a autoridade, ele não fala exerça a autoridade, ele fala o contrário, controle a autoridade. Ele diz assim, não provoquem a ira. É uma ordem o quê? Negativa, porque o contexto era do pai, do pátria potestas, o pai que era o dono, que matava, nasceu com defeito, mata, porque minha família não vai ter defeituoso na cabeça deles, era assim. Então Paulo vai falar, não provoquem a ira aos vossos filhos. Até como eu disse, as pessoas com um pouco mais de desobediência, os filhos com um pouco mais de obediência, poderiam ser mortos pelos seus pais, naquele contexto romano. E Paulo fala, aí também não. Quem julga isso é Deus. Quem define o destino de um filho, provavelmente desobediente, é Deus. Se haverá, obviamente, salvação, misericórdia, através do Evangelho, ou se haverá condenação. Não é o pai que mata. E aqui Paulo ele vai ensinar que o pai cristão, então, ele não deve seguir esse modelo. Ele tem um outro modelo a seguir que já foi apresentado no capítulo 5. O modelo do casamento, o modelo do marido com a esposa, a submissão da esposa que ensina o seu filho. E o amor sacrificial do pai, do esposo, que ensina também o filho.
Outro modelo, e o modelo principal, porque é uma reação em cadeia, tem uma origem, é a submissão de Cristo a Deus. Esse é o modelo a ser seguido. Na verdade, quando vemos isso, os pais eles não devem então exacerbar a sua autoridade, eles devem controlar, mas o cristão que imita então outro modelo, então percebe que a paternidade ela tem outra origem, essa origem é em Deus. O pai tem que ser uma espécie de parte visível desse Deus, representante desse Deus, não só o pai e a mãe, falo os pais de maneira geral, o marido para com a esposa também, junto com o marido para com os filhos. Não, na verdade, então, quem cria os filhos não são os pais, é o próprio Deus, por intermédio dos pais. Precisamos ter isso em mente. O homem lá fora, o homem mundano não vai perceber isso, não vai entender isso. Quem cria os filhos é Deus através dos pais, ou são os pais que são usados para que Deus crie os filhos. Não entenda que você é dono do seu filho, que meu filho, eu queria que ele fosse médico, eu queria que ele fosse sei lá o que, advogado, eu queria que ele fosse... Você pode querer tantas coisas e o próprio filho vai querer muitas outras, mas quem quer alguma coisa aqui é Deus, e é Ele que vai nortear e decidir. Então vejamos alguns exemplos de como provocar a ira aos filhos, caminhando para o final. Veja bem, ainda estamos na parte negativa. Excesso de proteção, favoritismo, Isaac com Esaú, Rebeca com Jacó, percebe? Favoritismo, problemas gravíssimos. Falta de diálogo e atenção, Davi e Absalão, aconteceu isso e gerou uma guerra no reino. Expressar, e muitos pais fazem isso, o descontentamento sempre, o pai, a mãe, descontentes com seu filho, expressando isso, e não aprovam o desempenho do filho, e nunca dá uma palavra de ânimo, palavras duras e até violência. Não identificar as diferenças que um filho tem do outro para saber abordar. Falta de consistência na vida. Pais inconsistentes não têm norte na vida, nem na vida material e nem na vida espiritual e na disciplina. Todos esses e muitos outros exemplos eles devem ser evitados para que não, como pais, para que não provoquemos ira aos nossos filhos. E a autoridade dos pais, ela, como eu disse, não deve ser em excesso. Entretanto, ela deve sim ser exercida até o limite da disciplina bíblica. Há um limite bíblico na disciplina. E a gente vê isso na segunda parte do verso 4. Aqui Paulo vai dar uma orientação agora positiva. Na verdade, 4 orientações positivas. Paulo apresenta 4 exortações. Primeiro, mas criai-os, os pais devem cuidar da vida dos filhos como um todo. Aqui esse criai-os é uma palavra grega ektrepho, né? Traduzida por criar, quer dizer nutrir, alimentar, e não só com comida, mas nutrir de maneira geral, todas as necessidades desse filho. E inclusive, esse sentido aqui inclui amor, limites, segurança, encorajamento, tudo isso significa nutrir no sentido de criação, que Paulo apresenta aqui. Mais um pouco, na disciplina, criar na disciplina, traduzido como disciplina ou doutrina no texto bíblico. Aí muitos vão pensar assim, então é a Bíblia. Também está incluída a Bíblia, mas não necessariamente. A palavra grega paideia, aqui paideia, alguma coisa assim, paideia, traduzida por disciplina ou doutrina. Ela tem o sentido de treinamento por meio da disciplina prática. Então, é uma disciplina prática, é caminhar com a pessoa, como também no discipulado, entre uma pessoa e outra, entre um cristão e outro. O pai ele tem essa responsabilidade de caminhar com seu filho de maneira prática, instrução não apenas verbal, mas prática, e até, essa palavra grega permite, e até castigo, inclusive. Terceiro, admoestação. Então é na disciplina ou doutrina e na admoestação. Essa palavra aí, grega, nouthesia, traduzida por admoestação, ela quer dizer, agora sim, educação verbal. A educação prática foi anterior, agora educação verbal. É educar por meio da fala, equilibrando o ensino, a advertência e o estímulo. É isso que tem no texto. Esse equilíbrio entre advertência e estímulo é fundamental para a criação dos filhos. E Russell Shedd diz que o sentido dessa palavra quer ressaltar que os filhos devem começar desde pequenos, ainda tem isso no sentido original da palavra, desde pequenos
a aprender de maneira falada e também em prática, mas aqui a palavra é para algo falado, a distinguir entre o certo e o errado. Um mundo hoje que não sabe mais o que é certo e o que é errado vira certo, o que é certo vira errado. Falta isso. Famílias fortes, igrejas fortes, que ensinem o certo e o errado desde pequeno. Quarto, do Senhor, ou seja, tudo isso, criar na disciplina de admoestação do Senhor, não é na disciplina de admoestação do MEC, da escola, do Estado, não, dos filósofos, não, é do Senhor. A expressão do Senhor, ela vai ressaltar que toda a formação dos pais aos filhos, mesmo que inclua a ciência e todas as questões acessórias que quando vão à escola e todas as formações seculares, essa situação deve ser segundo um padrão bíblico do Senhor. Não é o Estado, não é a escola, não é a igreja. Os pais devem educar os filhos segundo o árbitro disso tudo, que é a igreja. Cheque tudo com seu filho. A Escritura decide. A preocupação básica dos pais não é apenas que os seus filhos se submetam a eles, não deve ser isso, mas que eles cheguem a conhecer o Senhor. O maior propósito de um pai é que o filho conheça o Senhor e entregue sua vida a Jesus Cristo e seja salvo e viva em obediência ao Senhor. Não se preocupe com a melhor escola sem antes se preocupar com a salvação do seu filho. Saúde, força, intelecto, prosperidade material, carreira, são menos importantes ou insignificantes diante da necessidade que todo filho tem de conhecer a Deus e em especial por intermédio e instrumentalidade do seu pai. Então significa conduzir o coração dos nossos filhos ao coração do Salvador. E fechando, lembrando o que o nosso pastor Carlos nos ensinou, considerando o que foi ensinado no domingo anterior, e eu já disse e repito, sem submissão a Jesus Cristo, de Jesus Cristo ao Pai, não haveria evangelho. Sem submissão dos cristãos a Jesus Cristo, não haveria igreja. Sem submissão da esposa aos maridos, não haverá casamento. E aí podemos também continuar com duas lições nesse texto. Primeiro, sem submissão dos filhos aos pais, não haverá honra a Deus. Todo filho cristão, por causa da sua posição celestial e das bênçãos espirituais que recebeu em Cristo, isso foi mostrado no início da carta aos Efésios, ele tem capacidade e dever espiritual de honrar a Deus. Só o cristão tem isso, capacidade e dever, por intermédio da doutrina, da submissão obediente aos pais. Todo filho deve ser, nesse sentido, veja bem, um autêntico adorador ao Senhor. Como? Submetendo-se aos pais, não apenas porque deve ser feito, mas como ato de culto reverente ao Pai Celestial. Filho, adore a Deus honrando e obedecendo seu pai. Segunda e última, sem submissão dos pais a Cristo, agora sim, dos pais a Cristo, não haverá a transmissão da fé. O sentido original do jardim é que pessoas santas povoem a terra. E para que pessoas santas hoje povoem a terra, há a necessidade da transmissão da fé. Todo pai cristão, por causa da sua posição celestial e das bênçãos espirituais em Cristo recebida, tem a capacidade e o dever, assim como o filho tem, no sentido de obedecer e tal, e submeter, o pai também tem essa capacidade e dever de submeter-se a Jesus, transmitindo para a próxima geração, que no caso do pai e da mãe são os filhos, o evangelho. A ordem original lá do jardim, crescer e multiplicar, ela agora no evangelho ela é renovada e cumprida, quando em submissão a Cristo geramos, nós como pais, geramos filhos, mas com a responsabilidade primária de levá-los à santidade original do jardim, através do evangelho. A santidade original retorna com o evangelho. Todo pai deve ser então um evangelista dentro do seu lar, alcançando a sua prole, a sua descendência e até os demais associados a essa família. Então,
os dois aprendizados de hoje para a gente fechar. Sem submissão dos filhos aos pais, não haverá honra a Deus. Todo filho deve adorar a Deus, submetendo-se com obediência e amor e honra ao pai. E sem submissão dos pais a Cristo, não haverá transmissão da fé. Não haverá continuidade da fé. Se a igreja permanece, é porque há famílias que dentro das suas casas transmitem. A igreja não tem a responsabilidade de ensinar filhos, são os pais. A igreja tem a responsabilidade de ensinar as ovelhas de maneira geral, os líderes, para que eles assim façam dentro do seu lar. E concluindo, que sejamos, irmãos, fortes como família, para sermos também fortes como igreja. Igrejas, famílias fortes e igreja forte. Se você que me ouve à distância ou aqui mesmo presente, entende que precisa ser fortalecido no Senhor e quer ser um filho ou até mesmo um pai que pratica essa mesma submissão de Cristo a Deus, então, irmão, reconheça a sua fraqueza diante dele. Atenda hoje as mesmas palavras de Paulo aos Filipenses, que nós vemos, Filipenses 2, 5 a 8. Paulo vai fazer um apelo aos filipenses, e eu repito essas palavras como se Paulo e eu e o próprio Deus estivessem aqui dizendo: irmãos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E qual foi o sentimento? De submissão, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, irmãos, façamos como Jesus, tenhamos o mesmo sentimento de Cristo, submetamos. E você, irmão, que percebe essa necessidade, submeta-se a Deus por intermédio do mais elevado e exaltado dos submissos, Jesus Cristo. Entregue nas mãos dele, irmão, a sua arrogância e tentativa de ser relevante nesse mundo, importante, de ser ouvido, mesmo quando você não quer ouvir ninguém, nem a Deus. Abandone, irmão, os seus maus caminhos e atenda a esse chamado de submissão a ele e dele. Faça como ele, seja submisso em obediência e amor. Desfrute ainda hoje, irmão, ainda hoje, apesar dessas circunstâncias pandêmicas e de calamidade mundial, desfrute ainda hoje da certeza da vitória, do triunfo e alegria até a eternidade. Irmãos, não precisamos temer as provações à nossa volta deste mundo. Devemos, na verdade, como bons filhos, obedecer e honrar ao nosso Pai Celestial, imitando o modelo de perfeição humana, Jesus Cristo, nosso Salvador, protetor e Senhor, que para tanto Ele nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra foi pregada e exposta nessa manhã, e agora eu te peço que ela seja aplicada aos nossos corações, pelo Teu Santo Espírito, para que sejamos como pais, bons modelos para nossos filhos, e como filhos, capazes de adorar ao Senhor com a obediência e honra aos pais. Senhor, que essa doutrina da submissão mútua seja uma realidade em nossa igreja, que possamos então ter o mesmo sentimento de submissão que houve em Cristo Jesus, e que possamos expressar isso para testemunho do mundo e para alcançarmos vidas a partir do nosso lar e até os confins da terra. Abençoa cada irmão que recebe esta mensagem, dê vitória a cada um espiritual, para que ele possa perseverar neste mundo mau. Em nome de Jesus que nós oramos, amém.